Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Muito boa tarde a você que está aqui no auditório Paulo Apóstolo, aqui na Associação do Senhor Jesus. Boa tarde a você que está em casa. Que a paz e a alegria do Espírito Santo possa alcançar a cada um de vocês, a cada família que está aqui no auditório, que está em casa. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça nessa tarde, nesse programa Louvemos ao Senhor, de realmente ter o nosso coração aquecido, incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Como o Padre Aguinaldo dizia, meu nome é Everton Patriota, um nome sugestivo para a data de hoje. Quando pequeno, eu recebia muitas piadinhas por conta do Patriota, e confesso que tinha até um certo trauma. Esse sobrenome é derivado do meu pai, da família do meu pai, todo no sertão do Nordeste, e eu nasci no Rio de Janeiro. E era motivo de muita bullying, como diz agora. Naquela época não existia isso, eu tenho 47 anos. Mas depois de uma experiência com o Senhor, e tudo é ressignificado em nossa vida. E hoje eu tenho uma grande alegria de ser um patriota, de ter o nome patriota. Meus filhos têm orgulho disso, e minha mãe também. Sou casado, tenho 47 anos, sou um membro consagrado da comunidade Javenice da Arquidiocese, da Diocese de Pouso Alegre. Somos 74 comunidades de renovação carismática católica pela Diocese. Temos ainda 5 comunidades, nós chamamos carinhosamente de extramuros, porque estão fora da Diocese, mas que têm o nosso carisma, a nossa identidade. A identidade da comunidade Javenice é batismo no Espírito Santo e formação, e uma rede de comunidades, um só coração, um só Deus. E nós temos na Diocese de Pouso Alegre, temos ainda em São Lourenço, no sul de Minas, Barbacena, na zona da Mata Mineira, no interior de São Paulo, em Franca, Orlândia e Bauru. Nosso abraço a toda a comunidade Javenice. Hoje vim aqui com a minha esposa, com a minha mãe, e com um pedaço da minha comunidade, a Amanda e a Carol, que estão aqui. Somos comunidade, somos enviados pela comunidade Javenice para partilhar a palavra de Deus nesse dia tão especial para a nossa nação. Que a graça de Deus realmente possa alcançar a cada um de vocês que estão em casa. E eu quero já pedir para você que está em sua casa, que tome a sua palavra de Deus, a Sagrada Escritura, no primeiro momento, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Nós vamos meditar de 15 a 17 no início. O tema que foi proposto para nós partilharmos nessa tarde, nesse dia, é ser sal da terra e ser luz do mundo. Nesse primeiro momento, nós partilharemos sobre o tema sal da terra. Quero dizer que sou consagrado à comunidade Javenice, como eu dizia. Fiz a minha experiência de oração com minha esposa em julho de 1991. Estamos há 27 anos na comunidade, nós namoramos há 28 anos, sou casado há 23 anos, tenho um casal de filhos, temos um casal de filhos de 20 anos, o Luca e a Lívia Patriota, de 15 anos. É uma grande alegria perceber que Deus se revela, se mostra para nós um Deus amigo, próximo, através do Espírito Santo, e Ele vai dando sentido à nossa vida. E eu tenho a graça, a alegria de ser comunidade, de ter a primeira comunidade, que é uma família, que era um projeto de Deus para nós todos, para você que está em casa, para você que está aqui, um projeto de Deus para nós e que nos realiza. Sou plenamente realizado como filho, como irmão, sou o mais velho de 7 filhos, como pai, como esposo, como membro consagrado do Senhor. E esse tema, ele cutuca o nosso coração, ele fala conosco, ele nos exorta, ele nos chama a atenção para ir além. No primeiro momento, então, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Veja que Paulo está dizendo à comunidade de Éfeso que os dias são maus.
E quando a gente começa a meditar a palavra de Deus, especialmente as cartas de Paulo, as comunidades todas de Corinto, de Éfeso, na Galícia, nós vamos meditando e vamos lendo um pouco da história da igreja primitiva, da história do povo de Deus, nós vamos vendo que se assemelha um pouco com o momento que nós estamos vivendo e que realmente a sensação que nos dá é que os dias são maus e que o reino dos céus está cada vez mais próximo, que o final dos dias se aproximam. Porque aquela comunidade, aquele povo em Éfeso vivia tempos difíceis. Havia muita falta de esperança do povo, até pela opressão, a opressão dos impérios, do próprio Império Romano, havia muita opressão, o povo se sentia oprimido, desvalorizado. Nós encontrávamos essa situação, como a gente começa a ver o que acontecia naquela época, a gente vê que isso ocorre ainda no nosso país, no mundo de um modo geral, mas especialmente no nosso país, isso, a falta de esperança, que nós chamamos de desesperança. Desesperança que gera frustração, que gera apatia, desânimo, tibieza, que gera estagnação da vida. Desesperança em função de muita corrupção do homem se corromper. Nós ouvimos tanto a palavra corrupção que nós esquecemos o real sentido dela, que é a corrupção no sentido de se corromper, no sentido de apodrecer, no sentido de estragar. E a sociedade tem vivido dias de corrupção. E quando a gente fala corrupção, as pessoas já se remetem à sua mente para o poder público, aqueles que cuidam e devem cuidar do povo, não somente, mas a corrupção do homem, da humanidade, diante de todo o mal. E isso se dá porque cada vez mais crescente no mundo, nós vemos isso nos noticiários, no nosso próprio país, ocorre um processo cada vez maior de secularismo, que é o homem perdeu a referência de Deus para a sua vida. Deus não é mais a referência. Deus não tem sido mais a referência para a humanidade em suas decisões, em suas ações. Eu tenho 47 anos, como eu dizia, e por várias vezes escutei a minha mãe dizer, os professores de minha infância, alguns parentes dizendo, quando a gente fazia algo que era ruim, você já deve ter vivido isso. E a resposta que a pessoa dizia, a exortação, o puxão de orelha, olha o que você está fazendo, Deus está vendo. Eu pergunto para você, você tem ouvido essa expressão hoje na sociedade? Deus não tem sido mais uma referência moral, uma referência de valores. A fé não tem sido mais. Esse é o processo de secularismo. E cada vez menos pessoas se importam em sua vida com a pessoa de Deus. E por conta disso há um relativismo na sociedade. Tudo pode, tudo é possível. O pecado vai deixando de ser pecado no pensamento humano, no cotidiano da sociedade. Nós vamos nos acostumando com as coisas e aquilo que é mal aos olhos de Deus, aquilo que é ruim para o homem, aquilo que não é vontade de Deus, vai se transformando como se fosse normal, como se pudesse. Nós temos visto isso na sociedade. E por isso São Paulo está dizendo que os dias são maus. Os dias são maus. Esse processo todo, Paulo está exortando para nós aproveitarmos esse tempo. E eu quero repetir aqui, quando ele diz no versículo 17, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Porque diante desse secularismo, diante desses dias maus, do relativismo que tem gerado na sociedade, nós estamos vendo uma perseguição ao cristianismo. Temos visto, se você ligar a TV, se você entrar na internet, nas redes sociais, nesse tempo, inclusive, nesse pleito eleitoral que nós estamos vendo, as pessoas se degladiando em função de defender os seus candidatos. Aliás, uma busca por violência o tempo todo, nós estamos vivendo isso. A violência, Deus não é mais a referência, um relativismo, uma preocupação em colocar para a sociedade aquilo que não é agradável aos olhos de Deus, e São Paulo exorta aquilo que nós devemos fazer. E eu repito, não sejais imprudentes. O que é imprudente? A imprudência é, mesmo sabendo que é errado, fazer. A imprudência é a somatória de negligenciar aquilo que é bom para nós e assumir o risco daquilo que é ruim. E São Paulo repete, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. E ele diz, nós precisamos
nos colocar à disposição de Deus para fazer a sua vontade e aproveitar esses dias que são maus. E eu pergunto para você que está em casa, para você que está aqui, para a sua família, é algo que eu tenho perguntado para mim, é algo que nós estamos buscando viver em nossa comunidade, aquilo que Deus tem dito para nós nesses dias. Tem dito para nós como nós vamos aproveitar esse tempo, tempos tão difíceis, dias ruins. Como? Como que nós vamos viver isso? E Paulo já respondeu, fazendo a vontade de Deus. E aí você pode perguntar, eu pergunto para você agora, qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a sua casa, para a sua família? Qual é a vontade de Deus em relação à sua vida? Você precisa perguntar ao Senhor. Eu preciso perguntar. Nós precisamos questionar o Senhor diariamente. Senhor, qual a sua vontade? E eu quero partilhar com você o tema que nós estamos tratando nessa tarde. Pegue a sua Sagrada Escritura, retorne um pouco o texto, nós vamos lá no Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho da Sagrada Escritura, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 13. Um texto muito conhecido por nós. Um texto que nós já ouvimos, um texto que faz parte do Sermão da Montanha, em que Jesus Cristo, nós vamos encontrar no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o conjunto de ensinamentos, as pregações do Senhor, em que completa o Sermão da Montanha, que inicia com as bem-aventuranças, e que o Senhor faz para nós um itinerário de como nós vamos cumprir a vontade de Deus. E nesse primeiro momento eu quero partilhar com você exatamente o versículo 13, que vai nos dizer assim, vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Repetindo, vós sois o sal da terra. Quando o Senhor diz no seu evangelho que nós somos o sal da terra, nós precisamos perceber qual era o significado que o sal tinha para o povo de Israel, para aquele povo, para os judeus. Porque nós sabemos que o sal tem essa função de durabilidade, de evitar que a carne se corrompa. E nós encontramos lá no livro do Levítico, quando no início do livro do Levítico, Deus está ensinando para Moisés e para todo o povo como fazer os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas ao Senhor. E quando ele vai dizer da função do sal, e Deus diz que era necessário que colocasse sal em todas as ofertas, em toda a carne, porque o sal tem o poder, a propriedade de dar durabilidade. E isso é para os primitivos, para os povos antigos daquela época, um sinal que nós talvez não compreendamos tão bem hoje, porque não é a realidade, que nós não precisamos mais do sal. Se bem que nós conhecemos o sertão nordestino, o norte do país, lugares que falta luz elétrica, pessoas que não têm acesso à geladeira, que ainda usam sal, os povos indígenas que ainda usam sal para dar uma durabilidade naquela carne, para que a família possa comer, para que possa partilhar. E eu quero dizer para você que está em casa, que o sal tem essa propriedade, e era para aquele povo o sinal da aliança com Deus, porque Deus faz conosco, fez com o homem, fez com aquele povo, faz com você que está em casa, uma aliança eterna, uma aliança que foi resgatada por Jesus Cristo, a aliança do homem com Deus, resgatada por Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida e vida plena hoje, e pudéssemos hoje fazer a vontade de Deus. Portanto, ele diz que você e eu precisamos ser sal da terra, porque nesse mundo, em dias difíceis, esse mundo secular, esse mundo em que as pessoas se afastaram da presença de Deus, as pessoas, poucos inclusive, conhecem o Senhor, conhecem e experimentaram o amor de Deus, e em razão disso, nós vemos as pessoas, a sociedade vivendo errante. Nós ligamos os noticiários, as redes sociais, a troca de mensagens, nós estamos vendo quantas notícias ruins, quanto desespero, quanta depressão, quantas famílias sofrendo, quantas crianças, adolescentes, quantas pessoas sem sentido de vida. E o Senhor está convocando a mim e a você, que você e eu precisamos sim ser sal da terra, porque há um povo que necessita. A sociedade perdeu o interesse pela fé.
E você e eu somos convidados a fazer parte desse processo de evangelização da sociedade, de cristificação da sociedade. O que nós precisamos é isso. Você que está em casa acompanhando o nosso programa, você que reza, você que rezou a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, você que ouviu o ministério cantando, vem tocar em mim, você que ouviu o ministério cantando em homenagem e no momento de oração com a irmã Luísa dizendo, te amarei, Senhor. Você e eu precisamos ser outro Cristo no mundo. Estou com uma camiseta de um projeto de nossa juventude na comunidade Javenice, Cristificar, que significa nada mais, nada menos que, pela graça do Espírito Santo, ser outro Cristo no mundo. E eu quero dizer para você que está em casa, essa palavra que nós estamos meditando é para você, é para mim. Você e eu precisamos ser outro Cristo no mundo, essa é a graça. E é assim que Jesus Cristo chegou. Porque Maria, ao receber a saudação do anjo, ela questiona em seu coração, ela ouve um jovem dizer isso na sexta-feira em um momento de pregação, e eu fiquei encantado com essa conotação dele, quando Maria escuta, e não somente escutou, mas ela ouviu. E ele foi feliz, porque é exatamente isso que nós estamos dizendo. Ela ouviu porque ela escutou e trouxe ao coração e respondeu ao Senhor. E eu pergunto, como você quer responder ao Senhor nessa tarde, neste dia? Como ser sal da terra e luz do mundo? A fé precisa ser, veja bem, é maravilhoso toda a devoção. A própria devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. É maravilhoso ver o povo brasileiro se unindo em oração, a oração do Santo Rosário, do terço, o terço dos homens, os movimentos marianos todos, a renovação carismática, toda a devoção é maravilhosa, mas o Senhor quer mais de você, quer mais de mim. O Senhor quer que a sua casa, que eu e você, que nós nos abramos ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser sal da terra, onde quer que nós estejamos, que é, se não apresentar outro Cristo. Para você que está em casa, apresentar Jesus Cristo para os seus. E como isso é difícil, a gente escuta essa partilha. Como é difícil ser outro Cristo em casa. Como é difícil ser no trabalho, onde você convive com pessoas que não são cristãos, que ainda não conheceram o amor de Deus e que nos perseguem. Aliás, quero dizer para você, se você está sofrendo perseguição, martírio, dificuldades, louve a Deus todo santo dia. Veja que nós acabamos de rezar a novena, as mãos ensanguentadas de Jesus. Por que as mãos de Jesus foram ensanguentadas? Porque Jesus suou sangue. Porque jorrou sangue e água do Senhor. Porque Ele passou pela cruz. Para que pudéssemos hoje estar aqui e Ele carrega comigo, com você, a nossa cruz do dia a dia. E por isso veja que não sou eu que estou dizendo, não é a comunidade, não é a rede século 21 que está dizendo para você, mas é o próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus é para mim, para você hoje. Ser sal da terra, sal que dá sabor, porque se não dá sabor, e é isso que tem acontecido com a humanidade, como Deus não tem sido a referência, como as pessoas não sabem ainda que a aliança que Deus faz conosco é eterna, que Jesus Cristo vive, e que caminha comigo e com você, seja qual for a situação de sua vida, o Senhor está do seu lado, junto de você. Eu estava rezando lá atrás, o ministério cantava, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Por que nós seguimos os passos de Jesus? Porque Ele vai à nossa frente, diante de toda a batalha, porque o sangue derramado na cruz já nos livrou de toda a morte, já nos livrou, já pagou toda a nossa culpa, a sua culpa. Por isso você e eu podemos, pela graça do Espírito Santo, ser sal da terra. E realmente, apresentar para a sociedade uma resposta, a resposta de Deus, que é Jesus Cristo. Se você, onde quer que esteja, tem vivido situação de morte, de dor, de dúvida, de desespero, de desânimo, eu quero proclamar para você que você é convidado pelo Senhor a ser sal da terra. Por isso é necessário que você e eu primeiros abramos o nosso coração para esse Deus, para Jesus Cristo, que vive e reina, que nós recebemos na Eucaristia. E como dizia São Gregório Nazianzeno, quando nós comungamos o Senhor, Ele que é o forte, nos assimila completamente, nós que somos o fraco. Meus irmãos, família, você onde quer que esteja, eu afirmo para você, é possível, pela graça de Deus, que você seja sal da terra. Porque a sociedade perdeu o sabor.
Perder o sabor significa estar por aí, sem esperança, errante, se sentindo sem direção, se sentindo realmente nas trevas, que é a continuação que nós vamos partilhar depois disso, se sentindo sem sentido, aliás, buscando tantas coisas, procurando solução para a vida em tantas coisas, procurando preencher o vazio do coração em tantas coisas, e o que nós apresentamos, o que o programa Louvemos ao Senhor apresenta, o que toda a programação da Rede Século XXI apresenta para nós é, senão Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pode todas as coisas, e que nos chama você, a sua família, a sua casa, e por isso nós podemos cantar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque nos chama a família brasileira a ser sal da terra, dentro de casa, a primeira comunidade, e depois espalhar esse sabor nos lugares que já perdeu o sabor, e que a palavra vai nos exortar. Eu quero repetir isso, no versículo, no meio do versículo, vós sois o sal da terra, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Meus irmãos, nós precisamos nos abrir à graça de Deus, e perceber que há solução. Como eu tenho ouvido notícias de jovens se suicidando. Essa semana, numa cidade, nossa diocese, recebi a notícia, aliás, sexta-feira eu ouvi isso, de uma médica de 55 anos, me parece, que suicidou, sofrendo grave depressão. E veja que eu não estou fazendo julgamento de ninguém, mas como as pessoas estão sem esperança, sem sabor, porque já escutaram de tudo, sem ter a referência de Deus como Senhor de sua vida, sem deixar Deus fazer parte da sua vida, as pessoas vão desanimando. E quando o Senhor Jesus diz para mim e para você, vós sois o sal da terra, é Ele que está dizendo, e Ele está dando para você uma missão. E eu quero dizer para você, missão é razão de ser. Quando você vai em uma indústria, uma empresa qualquer, nós encontramos na portaria, você encontra lá a missão, a visão e os valores. Eu quero dizer para você, missão é para que existe. Nós existimos porque Deus nos amou, Ele nos amou primeiro. E a iniciativa do amor é sempre dEle. Ele atrai você a participar do programa, a se colocar em oração, a chamar a sua família, a pegar o Santo Terço para rezar, a se colocar em adoração. É Ele que chama. Como diz no Evangelho de Marcos, quando ele vai falar da instituição dos apóstolos, a escolha dos apóstolos, ele diz assim, e Jesus chamou os que Ele quis. O Senhor quer chamar você, a sua família, para ser sal da terra, para anunciar o Senhor Jesus a todos os lugares. Por isso você e eu precisamos estar cheios desse Deus, cheios do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que a nossa igreja diz isso. A nossa igreja. Eu trouxe aqui 2 documentos, o Catecismo da Igreja Católica, trouxe também um documento que todo cristão católico pode ter acesso, deveria conhecer, em que é a Lumen Gentium, que o Papa João 23, ao ser perguntado o que ele esperava ao final do Concílio Vaticano II, João 23 disse assim que o Concílio Vaticano II era uma janela aberta para o mundo, para deixar entrar o ar fresco. Uma janela aberta para o mundo, para deixar entrar o ar fresco. Quero dizer para você que o ar fresco é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que nos ilumina, que nos unge, que nos abençoa, que nos impulsiona, que realiza os sacramentos, sinal visível, os sacramentos, sinal visível da graça de Deus em minha vida, em sua vida, e que habita em nós. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito? Vai dizer Paulo, apóstolo. Você e eu, a sua casa, a sua família, os seus. A promessa, nós encontramos em Atos 2, 39, é para vós e para os seus, para todos, aqueles que estão longe, aqueles que estão próximos. Eu quero ler para você nesse momento o que diz um trecho da Lumen Gentium, um documento, a síntese do Concílio Vaticano II, que nos chama a atenção para nós cristãos, para os leigos. Nós estamos no ano dos leigos na igreja. Você que está em casa, eu que estou aqui agora partilhando a palavra do Senhor. O Senhor nos chama e diz assim, o documento em um determinado trecho, aos leigos compete por vocação própria buscar o reino de Deus, ocupando-se das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus, ou seja, segundo a sua vontade. Vivam no mundo, isto é, no meio de todas e cada uma das atividades e profissões e nas circunstâncias ordinárias da vida familiar e social, as quais como que tecem a sua existência. Aí, preste atenção nisso, meu irmão, aí,
Os chama Deus a contribuírem do interior à maneira de fermento. Aqui ele não está usando a expressão sal, mas ele está usando a maneira de fermento, que é uma outra comparação, uma outra parábola que o Senhor usa para falar que nós precisamos fermentar a sociedade, de dentro para fora. E isso a começar no seu coração, no meu coração. Continuando. Para a santificação do mundo, através de sua própria função, e guiados pelo Espírito evangélico, e desta forma, a manifestarem Cristo aos outros, principalmente com o testemunho da vida e o fulgor de sua fé, esperança e caridade. Gente, é maravilhoso ouvir isso da nossa igreja. A igreja diz isso para nós, o magistério da igreja diz isso. Depois eu vou partilhar o que nós encontramos também no catecismo da nossa igreja, que diz que você e eu precisamos ser sal da terra, manifestar Cristo ao mundo. E eu convido você a recordar aquela canção: Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. E eu pergunto, qual é? Como você recebe essa palavra hoje, agora? E o que nós vamos pedir, o que eu peço em oração, é que o Espírito Santo incomode, inquiete o seu coração. Uma coordenadora de minha comunidade, que é uma das mães que Deus colocou na minha vida, ela disse assim que, uma vez para nós jovens, quando eu era jovem, um tempo atrás, não tanto tempo assim, mas ela disse assim, o Espírito Santo nos enche de paz, mas não nos deixa em paz. Eu quero dizer isso para você. Quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossa vida, como Senhor e Salvador de nossa casa, quando nós percebemos que o Espírito Santo nos capacita, nos enche para sermos sal da terra, para dar sabor nos lugares que já perderam a esperança, perderam o sentido, onde os lugares, as pessoas que estão errantes, nós estamos, se não manifestando outro Cristo. Cristificar é isso, ser outro Cristo onde quer que nós estejamos, e Cristo vai transformar a nossa vida, a sua vida. Nessa tarde, aceite, acolha isso com o seu coração, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a responder, porque nós estamos aqui nesse momento falando qual é a vontade de Deus, que sejamos sal da terra para vencer esse tempo, esses dias difíceis, e depois nós vamos concluir, e que sejamos mesmo impulsionados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo o ilumine, o abençoe, e que você possa estar mesmo com o coração desejoso, repleto, cheio do Espírito Santo. Eu quero pedir ao ministério, se conhece a canção, Cristo, quero ser instrumento, que realmente, você onde quer que esteja agora, se recolha, se for possível, onde estiver em sua casa, coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, e que você possa realmente pedir essa graça ao Espírito Santo. Você que está aqui pode fazer isso também, fechar os seus olhos, e nesse momento, eu quero rezar por você que está aqui, por você que está em casa, por mim, que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha em nosso auxílio, para que sejamos realmente instrumentos de paz, sejamos agregadores, sejamos outro Cristo para o mundo, porque é o Espírito Santo que nos capacita, que te capacita. Por isso, realiza, Espírito Santo de Deus, essa graça em nós, em cada um que está em casa, no nome de Jesus Cristo, o Senhor.